tua palavra é verdadeira, Senhor, que onde estaremos, Senhor, tu estarás conosco, Deus Santo. Oh, Senhor, tu és o nosso abrigo, Deus Santo. Oh, confiamos em Ti, Pai, independente do que as circunstâncias estão falando, Pai, independente do tamanho da luta, Senhor, que esteja passando, Pai. Oh, eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Oh, eu sei que a Tua destra, Senhor, me consola. Oh, eu sei que o Seu amor, Senhor, se faz presente em minha vida, Senhor. Oh, Senhor, Senhor, Deus Santo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és, Senhor, aleluias, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Coloque-se perante Ele. Coloque o seu problema perante o Senhor. Oh, Santo, Santo. Acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Verdade, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Deus Santo. Acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és todo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que
Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Oh, Santo. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, nós cremos, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Então hoje eu estou fazendo, ó que chique, eu vou fazer um acróstico da palavra foco. Ó, agora ficou bonito, hein? Ficou até chique, né? E meditando nisso, Deus me começou a trazer algumas coisas assim importantes que eu creio que são marcas para nós, para cada pessoa que quer ser bem-sucedida. E a primeira palavra, que parte da letra F, eu trouxe a coisa mais básica na vida cristã, que é a fé. E eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Se nós formos no dicionário ver a definição de fé, ela está ligada à confiança, em você crer, em você colocar a sua convicção em algo ou em alguma pessoa. Mas a palavra de Deus, ela traz a definição de fé, que está aí em Hebreus 11, 1. E aí diz claramente a definição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Numa outra versão diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Vamos pensar um pouquinho como que nós temos que conduzir a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. E olha bem, como que nós temos que caminhar na nossa vida cristã? Temos que caminhar pela fé. O justo viverá pela fé. Mas olha bem a definição de fé. A fé é o fundamento. A fé é a certeza das coisas que eu espero. Então a fé nos impulsiona ao quê? A esperarmos alguma coisa. Na vida cristã, nós temos que ter uma vida de relacionamento com Deus e uma vida de expectativa. Deus, Ele está sempre desejoso em dar aquilo que está no nosso coração, como nós, versículo tão famoso no nosso meio, lá de Salmo 37, o 4 e o 5, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? O que de fato nós, eu, você, esperamos? Qual é a nossa expectativa em relação às coisas espirituais? Quais são as nossas expectativas em relação à nossa vida emocional, à nossa vida sentimental, à nossa vida material, à nossa vida com relacionamento? Quais são as nossas expectativas? Na verdade, eu preciso descobrir o propósito de Deus para mim aqui na terra, e eu tenho que fazer deste propósito o meu alvo, sabe, o meu objetivo. E fé é o fundamento, é a certeza daquilo que você espera, apesar de não ver.
É você não estar enxergando nada na sua frente. Na verdade, é você estar num túnel escuro, sem nenhuma expectativa de saída. É você estar no fundo do poço e você não ver saída. Mas você, ou nós que vivemos pela fé, nós temos que ter certeza, nós temos que ter convicção que apesar de todo o tamanho da luta, apesar do tamanho do desafio, o Deus que eu creio, Ele é maior do que aquela circunstância e eu vou sair do fundo do poço, porque quem está comigo é maior. Isto é a definição de fé. Mas nós gostamos de viver a nossa vida pelo que vemos. Nós começamos a orar por alguém ente querido nosso, e nós queremos que algo aconteça instantaneamente. Tem mulheres, esposas que estão orando por seu marido, filhos que oram por seus pais, mas não veem mudança. Ah, quantas vezes a gente já tem, eu estou orando pelo meu marido há 5 anos, há 10 anos, há 30 anos, parece que nada está acontecendo. Mas a fé é a certeza, a convicção daquilo que não vemos, mas daquilo que esperamos. Profissionalmente, o que você espera ser quando crescer? Cara, eu estou com 60, ainda não descobri. Qual é a sua expectativa? O que de fato você espera? Um outro texto que fortalece isso, lá em Jeremias 29:11, que também traz algo tremendo. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você espera? O que você espera acontecer no seu trabalho? O que você espera que aconteça no seu casamento? Qual é a sua expectativa em relação ao seu filho? Quantas vezes a gente atende mães que chegam assim para a gente e diz: pastor, por favor, ore para o meu filho, porque esse menino é um capetinha. Que pena. Às vezes o capetinha é a mãe. Nós precisamos aprender, ou então crescermos nesta consciência de que viver pela fé é viver numa dimensão acima do natural. É você estar desempregado e você dizer: olha, eu sei que Deus vai me dar um emprego. Eu estou passando por um desafio, por uma crise financeira, por consequências dos meus erros, das minhas decisões erradas. Mas mesmo assim, eu tenho uma expectativa de que Deus é poderoso para me perdoar, para me restaurar, e eu vou sair desta crise, porque não estou sozinho. Eu tenho expectativa, certeza, convicção de que Deus suprirá as minhas necessidades. Isso é fé. É esta certeza, é este fundamento. E olha, meus amados, a fé, ela funciona para todas as pessoas que acreditam. Acabei de ouvir um testemunho da mãe do italiano. Nós oramos aqui há alguns dias, há uns 15 dias, mais ou menos atrás, que ela tinha quebrado o fêmur. Cadê o italiano? Onde está? Quantos anos ela tem mesmo? 92. Quebrou o fêmur. E os médicos falaram: olha, vai ter que fazer alguma coisa, tinha que fazer a cirurgia. Aí o italiano foi lá, reuniu com os irmãos, e o médico chamou, falou: olha, é quase que impossível ela sair da mesa da cirurgia. O coração está batendo 40, problema de pressão e tudo mais. Reuniram a família e falaram: não, olha, aí o médico falou: se ela der uma melhoradinha amanhã, nós vamos encaminhar para a cirurgia. Aí ela deu uma melhoradinha. E eles confiantes em Deus. O italiano falou para o médico: olha, eu sei que Deus está acima dessa circunstância. Ela deu uma melhoradinha, foi para a mesa de cirurgia. Aí já estava a sua irmã, que era enfermeira, também é da área de enfermagem. Sai o anestesista da sala de cirurgia e fala assim: olha, nós não vamos realizar a cirurgia. Porque se eu der anestesia na sua mãe, ela fica na mesa.
o que você faria? E a irmã dele, que eu não sei o nome, falou, olha, tem o seguinte, eu sou da área, vocês podem fazer o procedimento normal, porque acima de vocês existe Deus, então olha, ela é forte e ela vai vencer. O médico falou, mas sua família está sabendo disso? Está sabendo, nós estamos conscientes de que ela corre o risco de ficar, mas Deus é maior. Deram anestesia, fizeram a cirurgia, passou a anestesia, e a velhinha, a senhora de 92 anos, 92, tá certo? De 92 volta, nem foi para a UTI, e abre os olhos depois da que passou a anestesia e diz, quero comer. Isto é fé. Isto é fé. É você ver tudo ao contrário, mas a sua convicção não está na circunstância. A nossa convicção tem que estar em Deus. Aí nós vamos para um texto bíblico daquele pai do seu filho endemoniado. Um filho totalmente endemoniado, e eles levam para os discípulos, e Jesus e João e Pedro e João estavam lá no monte orando, foi no momento da transfiguração, e eles descem, antes disso eles levaram para os discípulos que estavam aqui abaixo do monte, e os discípulos, diz o texto, e os discípulos não conseguiram fazer nada. Aí Jesus desce do monte, vê tá aquele tumulto lá, e o demônio não saiu, e aquela coisa lá, e Jesus chega, e o pai vai correndo para Jesus, Jesus, olha, se tu podes, me liberta, ou liberta o meu filho, que ele tem isso. Aí Jesus dá uma resposta para ele, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Há momentos em nossa vida que Deus nos desafia para crer, mas o sentimento de fracasso, as decepções que nós tivemos, as tentativas que nós tentamos e não deu certo, o que acontece? Há uma tendência de nos tornarmos frágeis na nossa fé. Mas aquele homem responde, posso crer, mas Senhor, ajuda-me, socorre-me na minha incredulidade, na minha pouca fé. O que trouxe o milagre para aquele pai? A sinceridade daquele coração. Ele já estava frustrado, ele já tinha tentado e as coisas não estavam acontecendo. Mas quando ele abre o seu coração para Jesus e diz, eu creio que é possível. Num primeiro momento ele diz, se tu puder, se o Senhor puder. Daí diz, se você crer, é possível. E ele falou, então eu creio. Mas ele admite o seu coração, a sua falta ou a sua pequena fé. Mas ele faz a declaração, eu posso, eu creio. Mas Senhor, me socorre, me ajuda, me dá sustento, me supre, aumenta, capacita-me a vencer. Porque eu creio que o Senhor pode, apesar da minha incapacidade. Eu sei que tu podes. E o que aconteceu? Então já que você crê e você declarou que eu posso, seu filho está liberto. Amados, nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos entender que a nossa vida de fé é o permanecer na nossa convicção. Nós permanecermos confiantes em Deus, não abrirmos mão daquilo que cremos. O Senhor de fato é para sempre o meu pastor, e nada me faltará. Mas quando estamos passando por um problema, nós temos a tendência do quê? De olhar para a nossa força, para a nossa capacidade, e esquecemos de que o Deus que nós servimos, e a fé que temos que ter, é a convicção daquilo que não estamos vendo, mas temos certeza que o que estamos esperando vai acontecer.
é o foco em Deus. Então, amados, nós precisamos realmente crescer na fé. Então a fé é o quê? A certeza. Aí nesta definição, nesta tradução diz assim, que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Então nós precisamos definir mais claramente o que esperamos. Quando você chega e diz assim, Carlos, pastor, missionária, olha, meu marido é só por Deus. O que você quer dizer com esta frase? E o meu sobrinho, aquele lá, é só por Deus. Qual é o conteúdo desta frase? É de fé? Sim ou não? Silêncio total na plateia. Atenção, classe. Quem já ouviu alguém falar desse jeito? Fulano é só por Deus. O que essa pessoa está querendo dizer? Ele está querendo dizer o quê? Esse aí, já foi. Esse não tem mais jeito. Esse aí está perdido. Se esta frase fosse colocada, ou esta declaração fosse motivada pela essência do que ela quer dizer, isto aqui, aquela pessoa é só por Deus. Se é só por Deus, quem é Deus? Quem é Deus? Mas as pessoas falam isso com desdém aqui, que lá é só por Deus mesmo, não tem mais jeito. Mas se nós começássemos diariamente a falar, Senhor, a minha vida é só pelo Senhor. Se estou vivo, é só pelo Senhor. Se estou enfrentando esta batalha, é só pelo Senhor. E pelo Senhor marchamos, pelo Senhor conquistamos, pelo Senhor saltamos muralha, pelo Senhor nós somos mais do que vencedores. Então, este fulano, esta fulana, é só por Deus. Se é só por Deus, então o milagre vai acontecer nesta vida. Vai acontecer. Então nós temos que começar a mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de falar. Nós precisamos começar a entender que a fé, ela é alimentada pelos nossos pensamentos, pelo nosso interior. E nós precisamos entender que a fé, ela vai crescer, como diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quem quer crescer na fé aqui? A regra é uma só. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ver. A fé vem pelo falar. Na verdade, a fé vem pelos sentidos. Apesar de não termos o contato no natural. Quando eu estou disposto a ouvir a palavra de Deus, e quanto mais eu ouço da palavra, quanto mais eu vejo, quanto mais eu falo da palavra, quanto mais eu encho o meu coração da palavra, a boca fala do que o coração está cheio, e o coração está dizendo do interior. E aquilo que você ouve, vê, entra para dentro de você. Está muito na moda hoje a neurociência, que nada mais é do que o estudo de como funciona o cérebro. E existe aí estudos, ou teses, estudos científicos comprovando como funciona. E uma das maneiras que o cérebro funciona é que ele recebe as informações. Só que o cérebro ele não tem senso ou discernimento do que é certo e errado. Ele não discerne. Quando a criança escuta, você é burro, você é incapaz, você não vai dar certo na vida, você nasceu, vai morrer solteira, vai ficar para titia, para vovó, vovó não dá, né? Sei lá, tia-avó. Palavras negativas, o seu cérebro escuta. Eu não consigo. Eu não consigo. Começa a criar forma dentro de mim.
E aí, esta forma sai. Eu não consigo. Eu sou incapaz, eu sou lerdo. Porque minha avó, meu tio falava, ô sua lerda, ô seu e começou aquela palavra. E preste atenção. Se vem de alguém de autoridade na sua vida, esta palavra tem poder maior ainda. Porque se é de um pai, se é de alguma autoridade instituída por Deus, os pais são instituídos por Deus, e os pais não entendem isso, às vezes liberam maldições para os seus filhos. Ô seu vagabundo, você é um incompetente, aquilo ó, entrou. E aquilo entra, começa a formatar dentro dele, e aquilo vai entrando para nós, numa linguagem mais nossa, entra no coração. E depois ele vai falar e vai agir conforme aquilo que ele ouviu. Agora eu te pergunto, quanto tempo você gasta do seu dia? Você tem 24 horas. Quanto tempo nós gastamos ouvindo, vendo, escutando coisas concernentes ao reino de Deus? Quanto tempo você passa ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus? Com certeza, aqui é uma igreja diferente. Eu sei que vocês estão num outro nível. Eu sei que você é tranquilo. Mas eu tenho plena convicção que a maioria passa tempo muito mais no Face, na televisão, e muitas outras coisas. Só no trabalho você já passa 8 horas. Então a nossa vida é consumida pela correria. E nós precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Nós estamos no mês de setembro. Quantos capítulos da Bíblia você leu neste ano? Você tem mais de 3 anos de fé. Quantas vezes você leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Então não tem jeito. Nós precisamos tomar decisões. Quem quer crescer na fé, que diga aleluia. Decida. Decida. Quanto tempo você vai passar com a palavra de Deus daqui até o final do ano? Que tal nós lançarmos um desafio? Eu tenho tido a minha leitura. Você que tem tido o seu plano de leitura, aleluia. Eu estou cumprindo e vou cumprir antes de chegar dezembro. O meu propósito, eu vou selar. Eu já estou em Tiago. É o meu propósito com Deus, da minha leitura, do meu devocional. Mas que tal você lançar um propósito, você que já começou, desistiu, já não deu certo. Que tal lançar um propósito daqui para o final do ano? E ler pelo menos o Novo Testamento. Ah, Carlos, é muito. Tá bom então. Ler salmos. Um salmo daqui até o final do ano. Um salmo por dia. Eu garanto para você, vai ser melhor do que você não fazer nada. Mas você pode de repente fazer um propósito. Não, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia daqui, do Novo Testamento até o final do ano. Eu tenho certeza que você vai estar melhor no final do ano. Porque a palavra de Deus, ela é um alimento espiritual, além de só um logos ali, a letra. Quando você tem contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai imprimir no seu espírito a verdade. Então a palavra vem pelo ouvir. Que tal você abaixar no seu iPad aí, no seu iPod, e pode tudo, abaixe uma Bíblia falada. Que tal você ouvir 2, 3 capítulos enquanto está dirigindo o seu carro e estar ouvindo? Mas, cara, eu não presto atenção. O seu cérebro tem um ouvido que não é consciente. Ouça. Você já notou que quando você escuta a rádio e está lá ouvindo uma música normal, passa-se um tempo, de repente você está
cantando aquela música. Fuscão preto. Ué, mas vocês não conhecem essa? Hã? Não conhece? Quando andava, como que é? Quando eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Hã? Aí, ó, me empresta o chapéu que eu vou cantar. Então o que acontece? Você ouvia meio despercebido. Estava lá dirigindo, só ouvindo a tal FM lá, e estava ouvindo. De repente, tem umas músicas tão diabólicas. Essas músicas são, o ritmo é tão assim, estratégico, que de repente você está chegando assim, bom dia, ai se eu te pego. Aquilo que entra, vai sair. Quer crescer na fé? Alimente o seu espírito. Alimente o seu interior. Alimente o seu cérebro com a palavra. Mas vamos avançar um pouquinho mais. A outra palavra é a letra O. Que eu acrescentei também algo tão básico da vida cristã. Obra. Então a primeira é fé. A segunda é obra. E lá em Tiago capítulo 2, verso 14 diz: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé salvará? A pergunta do apóstolo aqui, do escritor da Bíblia, do Espírito Santo é: se você tem fé e não tem obras, porventura esta fé salvará? Esta fé é muito superficial se não tiver obra. E o próprio Jesus falando lá no Sermão do Monte, que aqueles que ouvem as minhas palavras e as não praticam, constrói a sua vida sobre a areia. Mas aqueles que ouvem e praticam, constrói sobre a rocha. Sabe qual é o problema maior do cristão, da igreja? É que nós somos somente escutadores da palavra. Mas não ouvimos, não buscamos, não praticamos. Somos somente ouvintes. Ou deixa a palavra, vem, mas você não decide. Você vai ler a palavra, você escuta uma mensagem, você está ouvindo algo da palavra de Deus, o Espírito Santo vem e fala com você, e você não obedece. Em muitas áreas. A palavra de Deus diz assim: honrai pai e mãe. Este é o mandamento, o único mandamento com promessa. E tem um bando de gente que frequenta a igreja e desrespeita o pai. Põe o dedo no nariz do pai. Olha, se a senhora me bater, eu vou lá no conselho tutelar, a senhora vai ser presa. Criancinhas. Eu sou de menor. Não adianta me prender porque eu vou ser solto. Não honram pais, não honram a autoridade, e é princípio. Se você, meu amado, tem Jesus na sua vida, se Jesus é real no seu coração, se você é cidadão dos céus, se você faz parte do reino de Deus, tem que honrar seu pai e sua mãe. Carlos, mas você não sabe minha história. Sabe como é que é, né? Eu fui rejeitado desde o ventre, meu pai não se importou comigo, meu pai não... Ih, aquele lá, você não sabe quem é. Não tem jeito. Enquanto você tiver essa mágoa do seu pai, dos seus pais, você será uma pessoa frustrada. E sabe qual é o pior, meu irmão? Que quando você se tornar pai, você vai repetir o mesmo quadro. Então você precisa de cura. Você precisa praticar a palavra. Você precisa viver a palavra. Porque você está plantando algo e você vai colher. E de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Tudo que o homem planta, ele ceifará.
Aqueles que ouvem e praticam, constrói sobre a rocha. Nós vivemos hoje numa geração dos questionamentos. A palavra de Deus fala sobre ser mordomo, quer dizer, ser o administrador do que Deus nos dá. Das nossas finanças, Deus estabelece princípios de como você tem que administrar a palavra, o seu dinheiro. Mas nós não escutamos, não, peraí, depende, eu não concordo. Tem fulano que discorda, eu também discordo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Meu amado. Meu amado. Você não é dizimista por quê? Problema meu não te interessa. Quem cuida da minha vida sou eu. Você não é ofertante por quê? Não dou dinheiro para pastor. Amém. Agora, meu amigo, meu irmão, um dia você estará face a face com Deus e os seus argumentos, você pode até convencer a sua galera, mas Deus você não convence. Se você não é dizimista, se você não é ofertante, se você não pratica o semear no reino, está na hora de você orar e ver se não há no seu coração a avareza. Porque os avarentos são idólatras. É hora de você orar. Senhor, por que eu não pratico isso? Ou por que eu não pratico esse princípio, aquele outro princípio? Agora, meu irmão, eu estou tranquilo. Se você pratica, colhe o fruto da sua prática. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que eu planto, eu colho. Eu gostei de uma frase de um irmão que estava lendo um livro, e ele falou assim, nesse livro o autor perguntava, por que os judeus são prósperos financeiramente? Aí ele acrescenta, sabe por quê? Porque eles praticam os princípios da palavra. Eles são praticantes do ofertar, do dizimar. Nós, como cristãos, olhamos para o Novo Testamento e existe só um comentário sobre o dízimo. Quando Jesus está falando com os fariseus lá, ele fala, olha, se a nossa justiça não ultrapassar a dos fariseus, nós estamos numa situação delicada. E ele fala assim, olha, além dos dízimos, das ofertas, nós misericórdia quero. Façam tudo isso, mas não deixe de crer. Então, amado, nós somos cheios de argumento. Somos cheios de argumento. Você chega numa pessoa que adulterou, e você vai falar assim, olha, você fez algo errado, sabe o que é? Minha esposa não dava no couro. Meu marido era um bruto, cara rude, não tinha nenhuma palavra de carinho. E um fica se justificando. É que eu estava muito carente. Por isso que já viu, né? Numa hora errada aconteceu. Se soubesse o que eu passo em casa. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E isso não mudou se não houver arrependimento. É Bíblia. Mas a tendência hoje, você já conversou com alguns amigos, não, sabe como é que é, né, meu? Eu vivo aí a toda, assim, ó, pegando fogo, vai fazer o quê, né? A mulher diz toda noite que está com dor de cabeça, agora justifica, eu tenho que, o que aparecer na rede é peixe, então vamos lá. Não justifica. Ela pode ter dor de cabeça todo dia, mas Deus é maior do que os seus impulsos sexuais. Ou não? Ou você é só um animal? A Bíblia é clara.
Mentira. Não, Carlos, eu não minto. Eu falto com a verdade. Eu omito a verdade. Eu não minto, imagine, dá licença. Você pode até omitir a verdade em alguma circunstância por questão de sabedoria. Tem situações que você pode até ficar calado. Jesus, quando foi confrontado, és tu, filho de Deus? Teve um momento que ele falou, outro momento ele ficou quieto. Você pode ter silêncio em um momento de sabedoria, mas mentir, jamais. Então nós precisamos de obras, de prática. Amados, não dá para entender, como diz Tiago, de uma fonte sai água boa e sai água amargosa, ou saloba. Não dá para produzir água boa e ruim. Não dá para a sua boca adorar a Deus e viver cornetando o seu irmão, falando mal do seu irmão. Quem é que te instituiu como juiz, diz a Bíblia, do seu irmão? Fofoqueiro. O seu final não será bom. Você não é juiz, eu não sou juiz. Se tem algo que você discorda no seu irmão, seja cristão o suficiente para chegar e abrir o coração para ele, mas não fale por trás. Não murmure, porque a murmuração é como pecado de feitiçaria. O povo de Israel pereceu, morreu no deserto por causa da murmuração. Mas é o meu ponto de vista. Legal. Continue. A escolha é sua. Mas se você não praticar, se não houver obras dignas, condizentes com a sua fé não salvará. Não vai. Como que você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão? Como que você diz que ama a Deus que você não vê e rejeita o seu irmão que vê? Que amor é esse? Que amor é esse? Então fé, obra. E aí vem a terceira que está ligado a isso, compaixão. Compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar do outro. Quando você for falar de alguém, pense se alguém estivesse falando de você na mesma proporção, o que você sentiria. Compaixão é você se colocar no lugar do outro, do sofrimento que ele está passando e estender amor, sabe, se compadecer. Nós precisamos se compadecer das pessoas. Compadecer das pessoas que não têm Deus, porque elas estão numa roubada. Elas estão correndo um risco violento de queimar eternamente no inferno. Se compadecer do necessitado. Se compadecer é você se colocar para ajudar. Nós precisamos nos compadecer daqueles que têm fome. Olha que coisa linda, irmãos. O que você está fazendo hoje. Olha bem. São pessoas com compaixão. Carlos, eu esqueci. Traz quando puder. Eu não tenho condições de dar. Amém. Deus não nos pede o que não podemos dar. Mas se compadecer é você se importar com as pessoas. Você, na verdade, fluir no amor. Nós precisamos orar e falar, Deus, me dá um coração compassivo. Me dá, Senhor amado, sensibilidade para ouvir e entender o outro. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender é amar as diferenças. Nenhum dedo é igual.
E lá em 1 Coríntios 12 fala sobre o corpo. Cada um tem um dom, cada um tem uma função, cada um tem uma razão por que existir. Vamos se compadecer quando vemos alguém caído. Quando alguém deixa de vir na igreja, o que você faz? Ah, Carlos, eu uso o Face. Ô irmão, desviou, é? Caiu da fé, meu? Onde você está? Aí ele responde: estou internado faz 15 dias, com uma pneumonia, estou correndo risco de vida e você nunca me ligou. Agora você vem dizer, declarar ou perguntar se eu desviei? Exagerei no exemplo, né? Pessoas que deixaram de vir na igreja, que de repente aparece. E aí, meu? Ô filho pródigo, hoje é seu dia, se arrependa enquanto é tempo. Porque se você morresse lá fora, ia para o inferno. Não, sabe o que é? Eu deixei de vir na igreja, porque minha mãe está doente e eu tive que estar do lado dela todo esse tempo. E não deu tempo. Mas olha, eu tenho amado a Deus, tenho servido a Deus na minha casa, tenho clamado a Deus. Eu estava sentindo tanta falta da igreja, tanta falta do amor dos irmãos, um amor como o seu. Compaixão, amor. Tem alguém passando por luta, você já orou por ele antes de falar? Então ore. Quando alguém vir falar mal de alguém para você, fala, mas pera um pouquinho. Antes de você continuar, vamos fazer uma oração para que Deus toque na vida dele agora. Para que Deus mude o coração dele. Realmente está numa situação delicada. Porque você começou a falar, eu senti que o problema é sério. Mas vamos orar por ele. Oh Deus, transforma aquele coração, socorre, ó Deus, envia o teu Espírito Santo, convence ele do pecado, liberta, Senhor, daquele espírito maligno, daquele vício, ó Deus, abençoa, ó Deus, ore uns 10 minutos. Agora, o que você ia falar mesmo? Mas nós somos tão assim. Quem aqui gosta de ouvir a última? Só eu? Só eu que sou pecador nessa igreja? Quem gosta de ouvir as novidades? Ah, só eu, desculpa. Missionário, ore por mim em casa hoje, porque há esperança para mim. E eu quero falar a última para vocês, se preparem. No final do culto eu conto uma coisa inédita que você não sabe. Mas voltando. Fé, obra, compaixão e a quarta é ousadia. Nós precisamos de ousadia para ser cristão, meu irmão. Precisamos de coragem para ser cristão. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Aquele que que rejeita a palavra. Os corajosos vão tomar o reino. O reino é tomado por força. A vida cristã é para os corajosos. Covarde volta para trás. Vocês lembram da história de Gideão? Olha, os covardes, os medrosos, podem voltar. Mas você não é daquele, como nós pregamos domingo passado, você não é daquele que retrocede. Mas você é aquele que persevera, que vai até o final e que vai realmente herdar a vida eterna. Amados, foco, fé, obras, compaixão e ousadia. O Espírito Santo te dará o poder, a autoridade, o suprimento para que você seja, para que nós sejamos uma igreja vitoriosa. Mas que decisão você vai tomar diante desta palavra? Como eu preciso de ti todo dia. Deus da minha vida, fica comigo.
Deus, Deus, dá pra ser bem mais forte. Dê um grito. Deus, eu preciso. E como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia. E olhando a tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Deus da minha vida. Sou a tua casa. Mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus. Deus da minha vida. Sou a tua casa. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Declare Deus da minha vida. Deus da minha vida. Sou. Coloque mais força nisso, coloque mais sentimento nisso. Do que você precisa nessa noite? Mais uma vez.